E hoje eu quero falar sobre união, quero falar sobre a união é sensacional. Vamos falar isso? A união é sensacional. Vamos falar de novo? A união é sensacional. Agora eu quero que esse sensacional saia bem sensacional, bem do fundo do coração. Vamos de novo? A união é sensacional. Graças a Deus. Vamos ler o Salmo 133. O Salmo da União, tem 3 versículos só, mas vale muito a pena ser lido nesta noite. A nossa proclamação de fé esse mês é uma proclamação de união com a família e com a família de Deus. Quando eu sou unido com a família de Deus e sou unido com a minha família, então o resultado é a bênção, a brachá e a vida para sempre, né? Que se diz Raí em hebraico. O Salmo 133 diz assim, versículos 1, 2 e 3. Diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Haron, e que desce a orla de suas vestes. É como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sion, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Shir Hamalot le David é o Salmo de Davi. Hamalot significa degraus, alguma coisa que sobe. Por isso nas traduções diz Salmo de degraus. E o texto original diz Hinematov umanaim shevet achim gan yaha, que significa: ó quão bom e agradável é que os irmãos se assentem juntos, unidos. A ideia original é de que estamos assentados em torno de alguma coisa, mas é aquele tempo que a gente não está com pressa, que a gente não atende em pé, mas que a gente se assenta. Essa é a ideia aqui no original. E ele continua, ele diz: Kashemen hatov al harosh. Harosh é cabeça, né? Nós vamos ter agora o dia 18, o dia que todos os judeus chamam de cabeça de ano, ao pé da letra. Rosh Hashanah. E Rosh Hashanah significa, ao pé da letra, cabeça de ano. Rosh é cabeça. E Shana, ano, Rosh Hashanah, cabeça de ano, é o início do ano, é o ano novo judaico, que começa agora dia 18 de setembro, e eles comemoram por 2 dias seguidos. Depois tem mais 8 dias, que é o tempo da festa, do Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de retorno, e ao final do 10º dia, eles então têm o Yom Kippur, que é o dia do perdão. E por isso, a nossa Bíblia, você sabe, esse texto que estou lendo se chama Tehillim. Ela veio de Sião, ela veio de Israel, por isso nossa cultura é chamada judaica cristã. E ele disse: Yored al-Hazakan, Zekan Aharon Sheyored al-Mi Midot. Então, veja que ele diz, Zeká Aharon, é o óleo precioso sobre a cabeça desse sacerdote chamado Arão. E ele diz, Ketal Hermon, Sheyored al-Harere Tzion, Kishan Tisiva Adonai, Et Haberahá. A Haberahá é a bênção do Eterno. O favor é quando Ele nos autoriza a prosperarmos. É quando Deus te autoriza a dar certo. E Ele diz no final, a Haberahá, a bênção, e ele diz, Raim ad Haolam. Raim é a vida, né? Ra é um artigo, Raim, a vida, Haolam. Põe a mão assim no coração, diga, Pai, fale ao meu coração, edifica-me pela Tua palavra, ajuda-me a colocá-la em prática. Eu quero viver a Bíblia, tira-me da teoria. Senhor, que a Tua palavra me alcance, porque quando ela me alcança, ela me levanta, ela me ergue, ela me melhora, ela me promove, ela me eleva,
ela me edifica, ela me santifica e ela me abençoa. Que seja assim, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quantos dizem amém? Deixa a sua Bíblia no colo, o seu celular no colo, se você leu a Bíblia online. Levante as mãos assim. E para a palavra do nosso Deus, dê um aplauso. Bem forte este aplauso. Aleluia! Aleluia! Rinematov Yumanaim Shevetahim Gamyaha. Ó quão bom e agradável é que os irmãos se assentem juntos, unidos. Agora, por que é tão difícil unir as pessoas em torno de um propósito? Seja uma família unida para comprar a casa própria, aonde todos decidem que vão apagar a luz por onde passarem, que vão economizar a água, que vão ser seletivos. Seja se unir em prol de um propósito no bairro, vamos melhorar a nossa escola no bairro, vamos pintar a fachada da escola, vamos melhorar o refeitório. Ou seja, em torno de uma intercessão por uma pessoa enferma, como nós vimos aqui no testemunho, como foi importante a união de várias pessoas em torno de um propósito. Por que é tão difícil unir? Porque para unir, a primeira coisa que necessita é humildade. Humildade. E é impressionante como temos dificuldade com a humildade por causa do eu. O nosso eu é gigante. A gente é muito criança nisso. Você já viu que criança sempre é assim: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu de novo. Então, tinha até uma loja aqui na cidade que chamava Primeiro Eu. Porque é próprio do egoísmo, da carnalidade, e quando Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 3, quando somos criancinhas em Cristo, quando queremos tudo para nós, quando pensamos que tudo gira em torno do nosso umbigo, em torno das nossas vontades. Se a nossa vontade não for feita assim na terra como nos céus, a gente fica logo bicudo, mal-humorado, carrancudo, com aquela cara de carranca. Você sabe que carrancudo significa com cara de carranca. E emburrado, que significa com o burro dentro. Por isso que se fala que a pessoa está com a cara comprida. E tem a palavra também enfesado, que eu não vou falar por quê. Mas é com alguma coisa dentro, que não é o burro, é outra coisa que o burro faz também. Então, falta humildade. O eu é muito gigante. O eu é ultra valorizado. E é curioso que em hebraico, eu é ani. E ani significa eu e também significa pobre. Então, toda vez que eu vou falar de mim mesmo, na língua santa, eu acabo dizendo pobre. Por isso que um rei, no Salmo 40, o rei David, ele diz: eu sou pobre e necessitado, é o último versículo do Salmo 40, eu sou pobre e necessitado, um rei falando, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Por que sou pobre? Porque, queridos, nós não temos nada de nós mesmos. Se Deus tirar o seu oxigênio, deixar você sem respirar, um dia só, você já era. Uma hora só, você acabou. Então, a arrogância e o orgulho não faz sentido para nós que somos humanos. Nós precisamos uns dos outros. Tem coisas que você vai precisar que Deus escondeu no outro, para vocês formarem parceria. É necessário, ninguém é tão grande que possa abrir mão da necessidade de outros. Ninguém é tão relevante como somos relevantes todos nós juntos. Ou seja, ninguém é tão bom como todos nós juntos. Então, quando nos unimos, a vitória é estabelecida. E o Salmo começa com a expressão riné. Tem até uma canção que eles cantam em Israel. Riné matov yumanaim shevet ahim gambiacha. Shevet ahim gambiacha. Por que eles dizem isso? Riné. Porque essa expressão riné, que foi traduzido como ó, quão bom, ela vai fazer você lembrar de uma expressão que eu já ensinei aqui. Rinene. Quem lembra da gente falando sobre Rinene aqui? Eu tenho um livro escrito chamado Tshuvá, e em um dos capítulos eu falo sobre Rinene. Rinene significa o quê? Eis-me aqui, quer dizer, eu estou aqui. Eu estou me apresentando, eu estou aqui. Rinene. E ani é eu, e riné é eis. É a expressão que Deus usa para Moshe, quando está falando com ele no monte. E Haron vem, e Deus diz para Moshe:
Riné Haron, quer dizer, eis Arão, eis aí Arão. Então essa expressão, o tradutor achou a melhor tradução para esse salmo de unidade, essa expressão emocionante. Quão bom e quão maravilhoso é. Mas a ideia é de que nós não somos absolutos em nós mesmos. Deus é o único na Bíblia que quando vai falar de si mesmo, ele não usa ani, porque quer dizer pobre. Ele usa anorri. Mas todos os outros personagens da Bíblia, quando vai falar de eu, é ani, que quer dizer pobre. Então eu sozinho sou pobre, mas juntos somos mais ricos. Eu sozinho sou fraco, mas juntos somos mais fortes. O próprio Salmo revela isso em 2 montes. O primeiro monte é o Monte Hermon, que na nossa Bíblia chama Hermon, e o Monte Sion. Observe que ele cita esses 2 montes aqui no Salmo 133, no versículo de número 3. Ele cita no início Hermon e no final Sion, que em português está Sião. Hermon e Sião. Porque Hermon é de onde vem toda a água que abastece Israel. Então tem a ver com vida. E Sion é o monte que Deus escolheu. Não tem nada de importante nele, nem de relevante. É pequenininho, inexpressivo. Mas Deus disse, gostei dele. Gostei dele, vou dar minha bênção para ele. E de Sião sairá a lei. E o Senhor escolheu a Sião, diz o Salmo, preferiu por sua morada. Ele acrescenta no verso seguinte, este é para sempre o lugar da minha habitação, pois o preferi. Então Deus escolhe coisas que ninguém escolhe e dá a bênção. E a outra ele deu a vida. Então veja que Deus escolhe o que outros não escolheriam. É por isso que eu e você estamos aqui. É por isso que muita gente que deu errado no mundo vai dar certo nas mãos de Deus. Muita gente que foi maltratado na escola do seu bairro, no liceu onde estudou, na escolinha do bairro, Deus toma e eleva essa pessoa e faz ela dar a volta por cima. E põe ela para se assentar entre príncipes. Porque Deus escolhe o que pessoas muitas vezes não escolhem. Então ele deu a bênção para Sion, para o Hermon não ficar metido demais. E ele deu a água para o Hermon, que é a vida, para o Sião não ficar orgulhoso demais. Então precisamos admitir que nós necessitamos uns dos outros. A Bíblia usa a expressão uns aos outros muitas vezes. Mais de 52 vezes o Novo Testamento diz uns aos outros. Orai-vos uns pelos outros, amai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros. Agora a união só é possível na humildade. A união só é possível quando nosso coração se quebranta. Somente é possível se unir com humildes. Arrogantes querem resolver tudo sozinhos. Arrogantes não gostam de admitir que precisam de ninguém. Orgulhosos acham que não precisam de ninguém. Acham. Famílias de coração humilde são famílias mais unidas. É por isso que tem muita gente que diz, eu não preciso de igreja. Eu sou muito melhor do que muita gente que está na igreja. E é exatamente por isso que a gente está na igreja. A gente está na igreja porque a gente admite que precisa de Deus, depende da graça de Deus, da ajuda de Deus, da mão de Deus, do favor de Deus, da bênção de Deus, e não abrimos mão de depender de Deus. E aí alguns dizem, estão na igreja porque se acham. Nada, estamos na igreja porque Ele nos achou. Eles estão na igreja porque eles se acham. Se a gente se achasse, a gente estaria se perdendo. A gente só está na igreja porque a gente não só acha, a gente tem certeza que a gente depende de Deus. Para orar tem que haver humildade. Por isso que, segundo Crônicas 7,14, diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, só ora quem se humilha. O maior presidente da República dos Estados Unidos da América, chamado Abraham Lincoln, disse, por diferentes circunstâncias na vida, tenho sido colocado de joelhos para orar, pela esmagadora convicção de que não tinha outra saída. Sabe, os corredores dos hospitais já ouviram orações que nenhum templo jamais ouviu, porque são orações muito sinceras. Você sabe, o soldado que vai salvar o colega no meio da batalha, mas que ora, ele vai com a convicção da blindagem e da graça de Deus, e sabe que se algo lhe atingir, ele sai dessa e entra na vida eterna em Cristo Jesus. Então precisa ter humildade. Olha o que disse a Bíblia Sagrada, 1 Coríntios, eu separei esse texto para vocês lerem, 1 Coríntios 11,
versículos 11 e 12. Porque às vezes o homem diz, lá em casa quem resolve tudo sou eu. Às vezes a mulher diz, meu marido é uma mosca morta. Se não fosse eu lá naquela casa. E a Bíblia Sagrada diz, em 1 Coríntios 11, 11. No Senhor, todavia, a mulher não é sem o homem, nem o homem é alguma coisa independente da mulher. Pois assim como a primeira mulher veio à terra através de um homem, saiu da costela de Adão, assim também todos os homens que nascem, diz o texto, nascem de mulher. E o verso 12 termina com essa frase, mas tudo vem de Deus. Dá um aplauso a Jesus, é maravilhoso. Mais forte esse aplauso para eu poder tomar água aqui. Diga comigo, precisamos uns dos outros. Humildade, queridos. Às vezes o filho vai lavar a louça para a mãe e ele diz assim, o filho mesmo que eu falei, não é filha. O filho vai lavar a louça para a mãe e ele diz assim, mamãe, estou lavando a louça para a senhora. Mas na verdade, ele não está lavando a louça para a mãe. Ele está lavando a louça para ele. Porque ele também usa a louça. Então, eu mudei isso, que eu falava assim, meu bem, eu vou lavar a louça para você. Agora eu não falo mais isso. Vou lavar a louça. Às vezes nem falo nada com ela, vou lavar. Porque eu também uso. Então nós temos a ideia de que quando é problema é do outro, quando é bênção é nossa. Diz que um cara tinha um carro que ele comprou e um amigo olhou, nossa, carro bonito. Quanto tempo você está com ele? Tem 3 meses. Ele disse, puxa, eu gostaria de ver esse carro como é por dentro. E a mulher do cara, que era dono do carro, estava do lado. Ela disse, eu também gostaria de conhecer por dentro, porque ele não me deixa entrar. A bênção e a vida só se estabelecem quando se unem. E só se unem quando tem, só para ver se vocês estão ainda acompanhando. Só se unem quando tem humildade. Sabe por que Deus nos dá a graça de falar em línguas? É para nos humilhar, porque primeiro você não está no controle. E segundo, se você assistir, você vai se achar patético. É para quebrar o orgulho e a vaidade e entregar-se completamente a Deus. Sozinho você faz alguma coisa, mas não faz tudo. O espermatozoide sozinho não traz vida. O óvulo sozinho não traz vida. O espermatozoide precisa do óvulo, o óvulo precisa do espermatozoide, é assim que o Eterno estabeleceu. Então a união traz vida, a desunião traz morte. Se união é vida, desunião é morte. Minha mão direita, ela se move, ela se mexe, porque ela está submetida à minha cabeça. Eu estou mexendo meus dedinhos dos pés agora, ó, uma velocidade incrível. Ao mesmo tempo que meu cérebro deu o comando, ele começou a mexer, imediatamente. Através de pequenos filamentos chamados sinapses. E uma conexão incrível com o resto do meu corpo, deu ordem para os meus dedinhos mexerem. Mas porque está ligado no corpo. A igreja é o corpo de Cristo. O movimento dos meus dedos só é possível porque está conectado. O movimento do metacarpus só acontece porque é uma conexão através das falanges, que são os ossos dos dedos, e que se move por tendões que estão no meu antebraço. Se pudesse abrir o braço para você ver quando eu mexo aqui os dedos, você ia ficar impressionado com o movimento dos tendões aqui, e você ia ver que os metacarpos se movem por uma conexão impressionante e sensacional. Hoje saiu uma reportagem na CNN de que estão fazendo os cães robôs para a guerra, os Estados Unidos da América, botei até no meu Face e no Twitter. E eles tentam imitar comportamentos humanos para se mover, tentam imitar o que Deus fez. Querido, o braço de um robô, se mexer assim os dedos, você vai ver aquele movimento incrível daqueles cabos enormes, pois Deus fez isso em você. Para você dar um passo, a ciência diz que você move cerca de 200 músculos do seu corpo para dar um passo. Você é sensacional. O corpo humano é impressionante. Não dá para imaginar que é fruto do acaso.
É como pensar que um livro é a explosão de uma biblioteca e as letras caíram certinho, que um relógio é porque explodiu uma relojoaria e caiu tudo certinho, os ponteiros, os números. Não tem como, não pode ser acidental. Tem que haver uma inteligência amorosa por trás da criação desse universo. Tem que haver um designer mental, inteligente, que raciocina e que ama, para fazer um ser como você foi feito. Então, o movimento acontece porque eles não estão em confusão. Se o meu braço cortar a conexão com o meu cérebro, ele vai começar a fazer movimentos estranhos, eu vou ter dificuldade para andar. Eu vou andar de uma maneira estranha, porque está havendo uma desconexão. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Quem aqui, ao acordar, já acordou em cima do braço e olhou para ele como se nem fosse seu, e falou, meu Deus, como é que eu vou mexer isso agora? E estava tudo formigando e não mexia. Quem já? Pois é, por causa da circulação do sangue. Sabe por que os meus dedos mexem? Porque tem uma das duas coisas que está no versículo 3 que você leu. Está lá, vida. Ele está vivo, então ó, ele mexe, tá? Porque está vivo. Agora, experimenta cortar. Eu dei um teste para quem estava de manhã, vou dar para você. Faz o seguinte, faz a experiência. Chega em casa, corta o dedinho do pé, tira e bota do lado. Depois fala para ele, mexe, mexe. Não mexe. Não obedece o comando do cabeça porque está desconectado do corpo. Sabe como é que Deus chama a igreja? O corpo de Cristo. E chama Cristo do cabeça. Não tem esse negócio de estar desconectado. Não, eu estou fora, sou melhor que a igreja, estou nas redes sociais para criticar as igrejas, e eu não estou lá porque eu sou muito melhor do que os que estão lá. Aleluia. Não existe isso, querido. É melhor ser um dedo mínimo no pé esquerdo de Jesus do que ser um cabeça fora do corpo de Cristo. Então veja que tudo funciona por causa da conexão. Você sabe. Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe que eu sei que você sabe que eu sei. Eu sei. Eu sei que você sabe, mas juntos sabemos mais. Eu posso, mas juntos podemos mais. Eu faço, mas juntos fazemos mais. Eu consigo, mas juntos conseguimos mais rápido. Eu vivo, mas juntos vivemos melhor. Eu poderia fazer o culto sozinho, pegar o violão, vir para cá e tocar. Eu sei tocar Jaqueline. É o ritmo que as pessoas que tocam batendo nas cordas chamam, né? Jaqueline, Jaqueline, Jaqueline. Eu sei tocar. Uma irmã esses dias estava lembrando, apóstolo, lembra que o senhor cantava essa música lá na beiralinha? Pego o violão, faço louvor, chego aqui mais cedo, ligo a luz, faço louvor, dou os ensinos que foram dados aqui, faço as apresentações, não tem nenhum problema. Mas é muito melhor se eu tenho uma equipe para te receber lá no portão. Eu tenho uma equipe para te receber, para produzir esse som perfeito, essa sonoplastia perfeita que estamos ouvindo aqui. Que a gente ouve alto e claro e não agride os ouvidos. Para cuidar, estamos treinando uma equipe agora só para cuidar da iluminação. Como é bom quando cada um faz a sua parte. Diz que o olho estava muito metido. Então eu sou o olho. Agora, o olho só é grandioso se você precisar enxergar. Mas se você precisar ouvir, quem é melhor? O olho, os olhos ou os ouvidos? Quem é melhor? Depende. Para enxergar os olhos, para ouvir os ouvidos. Então não tem essa coisa de um ser mais importante que o outro. São funções distintas. Então diz que caiu um cisco no olho, e o olho dilatou o canal lacrimal, porque mandou uma mensagem para o cérebro. Atenção, cérebro, caiu um cisco aqui na gente, aqui embaixo, está incomodando. Aí o cérebro mandou a resposta pelas sinapses, e que se comunicou e mandou rápido, dilatou o canal lacrimal, começou a lacrimejar para tirar, mas não saiu. Então ele teve que ir num banheiro para pegar uma pinçazinha. Aí precisou dos pés. Pés, precisa ir lá no banheiro. Aí os pés levou o corpo até o banheiro. Pegou a pinça. Precisou das mãos.
uma partezinha que você não dá muito valor, essa parte aqui de trás. Ó. Aqui. Como é que vai no olho assim? Aí dobra. Todos são importantes. Diz que o corpo reclamou que não estava enxergando direito. Não estou enxergando direito. Aí os olhos disseram, olha corpo, preciso de óculos. Aí o corpo foi e arranjou óculos. Botou o óculos. Só começou a pesar no nariz, o nariz começou a reclamar. Não aguenta esse óculos em cima de mim, tem que tirar esse óculos em cima de mim, eu não tenho nada. Aí os olhos disseram, mas eu não enxergo. Problema é seu, eu tenho que ficar carregando peso. Aí o corpo ouviu tanta reclamação que tirou os óculos. Aí foi andar, tropeçou o corpo, caiu. Qual foi a primeira coisa que quebrou, hein? Nós precisamos uns dos outros. Diga, nós precisamos uns dos outros. Mas precisa ter humildade. Sabe por que às vezes Deus colocou um líder de célula para cuidar da sua célula que não sabe nem falar direito, fala errado? Para tratar com seu orgulho. E Deus usou ele para orar por você, e Deus te sarou, te levou ao encontro, te abençoou. Um dia você reparou que ele não fala tão bem como Galvão Bueno, como os ministros lá de Brasília, como Hugo Chávez falava, Fidel Castro. E aí um dia chegou para mim e disse, pastor, meu líder não serve para mim. Porque ele não sabe falar nem problema, ele fala problema. Eu perguntei para ele, e desde que você chegou da célula e está caminhando com ele, quantos problemas seus foram resolvidos pela oração dele? Então, às vezes, Deus faz isso para tratar o nosso orgulho, a nossa vaidade. Número 2, consciência de hierarquia. As águas que abastecem Israel saem do Monte Hermon e descem pelo pequeno filete de água chamado Iarden, que em português é Jordão, e vai descendo, Yardenite, e cai passa pelo Monte de Sião, abastece toda a Alta Galileia, a Baixa Galileia, e cai num grande lago chamado Galil, que está lá até hoje, chama-se Lago Kinneret. Se for Israel, esse é o nome que eles vão estar na região de Tibérias. Na sua Bíblia diz Tiberíades, lá eles conhecem como Tibérias. E quando você chegar lá, no Lago Kinneret, tem o lago que é chamado de Galil, é o Lago da Galileia, é uma bacia hidrográfica incrível. E dali, através do mesmo Iarden, que continua descendo, vai levando a água até chegar na parte mais baixa do planeta Terra, que é onde está o que a Bíblia chama de o Mar Salgado, que agora, se você pesquisar na internet, o nome é Mar Morto, porque não tem nenhum tipo de vida lá, é muito salgado. Mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Quentíssimo. Já estive lá umas 10 vezes das 18 que fui à Terra Santa. E é muito quente. E aí vai para aquela bacia hidrográfica enorme. Agora veja, sustenta e hidrata e alimenta com água toda a terra de Israel. Eles inventaram a técnica de irrigação por gotejamento, que abençoou o Nordeste brasileiro, através de um projeto que um pastor fez lá com 600 crianças. E depois esse mesmo pastor veio até se tornar prefeito de uma cidade brasileira. Tinha feito um trabalho incrível, que é uma tecnologia israelense. Eles são top em tecnologia. Você quando usa essa tecnologia USB, isso é israelense. Você quando usa o Waze, que no seu carro, uma tecnologia israelense. A primeira economia de Israel não é o turismo. A primeira economia de Israel é a tecnologia. Eles têm prédios incríveis só de invenções tecnológicas. E veja, a consciência hierárquica, porque a água, que é uma geleira no inverno, vira uma geleira, o Monte Hermon, já mostrei a imagem aqui para vocês, eles esquiam lá, ele vai derretendo e aquela água vai descendo e vai abastecendo todo Israel. Se Sion pensar, eu tenho a bênção, não dependo do Hermon, ele não vai ter a vida, porque a vida é onde tem água. Quando procuram vida em outros planetas, procuram água, e a água vem do Hermon. Se o Hermon disser, eu tenho a água, mas ele não tem a bênção que Deus estabeleceu para Sion. Então, na verdade, um tem uma coisa e outro tem outra. E por que Sion recebe a água do Hermon? Porque se põe embaixo. E por que o Hermon recebe da bênção de Sion? Porque mesmo ele sendo grande, a montanha mais alta, ele se humilha para aceitar a bênção do Hermon. Quando eu submeto a uma hierarquia,
eu estou me tornando endereço da bênção de Deus. Quando eu me submeto ao meu pai e à minha mãe, eu estou me submetendo às bênçãos que Deus der para eles. Quando eu me submeto a um professor, eu estou me colocando debaixo do ensinamento que ele for passar, vai me alcançar. Mas eu tenho que ter a humildade de me colocar na posição de aluno, que quer dizer sem luz. Essa palavra aluno. Então veja que o Monte Sião recebe o orvalho do Hermon, e o Hermon recebe a bênção de Sião. O óleo que unge a barba desce da cabeça, e como a barba está embaixo, ela recebe. Se a barba se colocar do lado, se eu não vou ficar debaixo dessa cabeça não. Não gostei desse penteado. Vou me pôr do lado, vou ser uma outra cabeça. Ela não vai receber do óleo que desce sobre a cabeça. Eu só recebo quando eu me ponho sob. Aquilo que eu honro me alcança. Aquilo que eu honro me abençoa. Se eu critico uma palestra, o professor está ensinando e eu estou criticando, aquilo não vai me alcançar, porque eu estou criticando. Se eu sou um crítico daquilo, aquilo não vai me alcançar. Eu preciso mudar a minha mentalidade. Então, tudo que estiver na cadeia hierárquica, recebe do que vem da cabeça. E as orlas das vestes recebem também. Agora veja, muitas pessoas, por não quererem submeter, essa é uma geração muito rebelde, dizem assim, só me submeto a Cristo. Você sabe que a igreja de Corinto tinha 4 grupos, um dizia eu sou de Paulo, um dizia eu sou de Apolo, um outro grupo dizia eu sou de Cefas, e um quarto grupo que dizia eu sou de Cristo. Todos os estudiosos dizem que esse quarto grupo era o pior, porque eles não submetiam a ninguém. Se eu não me submeto a pais terrenos, por que digo que vou me submeter ao Pai Celestial? Se eu não me submeto ao meu marido como cabeça na minha casa, no sentido de honrá-lo, como é que eu vou me submeter a Cristo como cabeça da igreja? Se eu não me submeto a um pastor terreno, como me submeter ao pastor celestial? Lógico, não devemos nos submeter a qualquer pessoa que se desvia dos princípios. Aqui eu estou falando de pessoas que estão nos princípios. Então tem gente que diz assim, não me submeto a ninguém, só a Cristo. Agora eu te pergunto, você já viu alguém andando na rua e os dedos dos pés ligados direto na cabeça? Imagina com os dedos dos pés, não vou ficar aqui embaixo não, vou ligar direto na cabeça. Imagina uma cabeça cheia de dedo. O pé vai receber a irrigação do sangue através de se conectar a outra parte do corpo. Uma pessoa chegou uma vez na igreja e disse assim, pastor, ninguém nessa igreja tem capacidade de me ensinar. Só o senhor. Então queria estar na sua célula. Células são reuniões pequenas que fazemos. Núcleos familiares. Eu disse para a pessoa, se nenhum deles é capaz de te ensinar, muito menos eu. Eu não tenho condição de te ensinar. Então veja, a gente pensa assim, se fulano fosse colocado diante de Cristo, ele seria alcançado. Isso não é verdade absoluta, porque Cristo está aqui, tem um ladrão de um lado, é alcançado, tem um ladrão de outro que não é alcançado. Ah, se fulano sentasse com um apóstolo para fazer um aconselhamento, resolveria, se a pessoa quiser. Porque Caim entrou no gabinete de Deus, lá em Gênesis 4, Deus falou, não vai fazer bobagem, ele saiu dali e matou o irmão. Então veja que na verdade tem gente que não se submete a nada, entra no ouvido e sai no outro. Não submete a pai, não submete a mãe, não submete a professor, não submete a pastor, não submete a líder, não submete a governos, não submete a polícia, não submete a um porteiro que disse, olha, tem que entrar por ali, eu entro por onde eu quiser. Não submete a um guarda municipal, não submete a um técnico esportivo, não submete a um CEO, a um gerente, não submete ao patrão, a um juiz, não submete a ninguém. Olha, precisa pôr máscara para entrar aqui, por quê? Porque é a regra. Sabe com quem que está falando? Dá vontade de falar, se tiver tempo eu te explico. Precisa haver consciência de hierarquia. Hierarquia é bênção, não é para oprimir. Hierarquia é para abençoar. Então, quando você é arrogante e você não entende hierarquia, você perde a bênção. Só quem pode te promover é quem está na escala hierárquica acima de você. Só te promove quem está acima. Olha, só quem pode te subir de cargo é o gerente ou o patrão. O seu colega que está do lado não pode. Só quem pode levantar um professor é um professor formado e pós-graduado para formar professor. Só quem pode ungir um pastor é outro pastor. Então, só quem pode te abençoar é quem está na escala hierárquica acima de você. Se você se levanta e briga
e desafia o pai, a mãe, a avó, ou a pessoa que está na posição que pode te promover, você é um estúpido. Como é que você briga com quem pode te promover? Com isso, as pessoas perdem a bênção e a vida. Se você luta com quem te promove, você é tolo. Terceiro, acordo. Diga acordo. Eu vou repetir os 3 e a gente encerra. Número 1, humildade. Número 2, consciência de hierarquia. Número 3, acordo. O curioso é que a palavra acordo, esse A é e cordo é a palavra grega cordes, de onde vem a palavra cardíaco, taquicardia, cardiologia, cardiológico. Cordes é coração, um coração, acordo é um coração. Quando eu digo, eu estou em acordo com você, quando uma família entra em acordo e diz, vamos viver em paz nessa casa a partir de hoje, vamos todos nós, cada um fazer o nosso papel, vamos. Aí, o óleo precioso desce e o orvalho do irmão desce. E ali Deus estabelece a bênção e a vida para sempre. Agora, quando eu não entro em acordo, olha que interessante, no grego, o di é 2. Na língua grega, di é 2. Dicotomia. Dilatação da veia, quer dizer, foi para os dois lados, dilatou, foi para os dois lados. Uma parte para um lado, uma parte para o outro. Divisão, 2 visões dentro de uma só. Divisão. Divórcio. Tudo que é é 2. Então, quando eu digo para alguém, eu discordo de você, eu estou dizendo, nisso que você está fazendo, eu não tenho um coração com você. Agora veja o que a Bíblia fala da igreja quando nasceu. Vou ler para você. Atos capítulo 4, versículo 32. E era o coração, o coração, o coração, e uma alma da multidão dos que criam. E ninguém considerava que coisa alguma era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Agora, acordo exige esforço. Andar com o irmão exige sacrifício e grande esforço. Veja, Sião pode ser uma bênção, mas ele depende do Monte Hermon também. Você pode ser Sião, mas você depende do seu irmão em Cristo. Todos nós precisamos uns dos outros. E sabe, a opinião de um e do outro deve morrer para nascer a opinião de ambos. A opinião do marido e da mulher, os solteiros, devem morrer para nascer a opinião do casado. O solteirismo tem que morrer para nascer o casamento. Entrar em acordo é necessário como família e também qualquer outro grupo social. E entrar em acordo exige esforço. Eu quero mostrar um texto para você. Amós 3:3. Eu termino lhe mostrando esse texto. Andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo. Então nós temos 3 coisas aqui. Número 1, nós temos humildade. Se não tiver humildade, não se une. Número 2, consciência hierárquica. Eu sei o lugar de cada coisa e o lugar de cada um, e eu sei que o meu lugar é tão precioso como de qualquer outro. E número 3, eu entro em acordo. Porque como andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Como resultado disso, eu tenho 3 coisas que eu não vou pregá-las. Então nós vamos lá para o final da mensagem agora. E nós vamos para o texto de 1 João, capítulo de número 1. Vamos só ler este texto. 3 bênçãos eu recebo. O Salmo 133 diz 2. No último versículo, a bênção, a brachá. Quem que é a bênção de Deus? Tem que unir, senão não vem bênção. E a vida, quem que é a vida de Deus? Tem que unir. Se desunir é morte. Ó, se eu desunir esse meu dedo aqui do corpo, ó, se eu cortar ele do corpo, o que acontece com ele? Ele morre. Se eu cortar o meu braço do corpo, o que acontece com o meu braço? Morre. Desunião é morte. A bênção e a vida. Agora olha só, a bênção que Deus vai te dar hoje, agora, que a gente vai orar agora, e a vida que Ele quer te dar, não é para adorar só uma temporada. Tem gente que me manda foto do Vasco e fala assim, rapaz, quer guardar essa foto quando estava em primeiro?
porque ninguém vence para sempre. Agora, olha, o texto disse que o Senhor quer dar para você e para a sua descendência a bênção e a vida, não até a semana que vem, para sempre. Dá um aplauso para Ele, que Ele quer dar para sempre a bênção e a vida. Fique em pé comigo no seu lugar. O terceiro e último, que não está explícito no texto, é subentendido, é a santificação. Só me santifico na unidade, não tem outro jeito. Vou falar sobre isso melhor domingo que vem ou no outro domingo. Vou explicar porque muita gente pensa, nunca vou ser santo. Fala, eu sou crente, mas não sou santo. Porque eles não entendem o que é santidade. Eles pensam que santidade é sinônimo de perfeição. Aí eles ficam numa crise horrorosa, se sentindo culpados, e não é isso que Deus quer, porque não entende a palavra santificação. Agora, Deus só santifica na comunhão. 1 João 1,7. Se andarmos na luz, ele vai pôr, já pôs aqui para vocês. Se andarmos na luz, luz é o que? Transparência. É a gente abrir o coração um para o outro. Dentro de casa, a família tem que se reunir em volta da mesa. Sem isso aqui. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, união. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de alguns pecados, de todo pecado. Dá um aplauso para Jesus. De todo pecado, na comunhão. Agora olha só, a coisa que mais atrapalha, porque você não deve ter se dado conta, mas o verso 2 fala do orvalho. Está no texto, é como orvalho do Hermon. E o verso 2 fala do óleo. E o 3 fala do orvalho. O 2 disse que a união é como óleo. E o 3 disse a união é como H2O, é como água, é como orvalho. E dizem que óleo e água não se misturam. Então o que Deus está dizendo é que Ele é capaz de promover uma união sobrenatural. Relações quebradas, Deus pode voltar a fazer as pessoas se perdoarem, se amar de novo e interagir outra vez. Porém, o que mais atrapalha entre o Monte Sião e o Monte Hermon, o que mais fica no meio, é essa caixinha aqui. Essa caixinha tem sido a desgraça de muitos relacionamentos. Essa caixinha é fantástica, ela ajuda a gente a beça. Mas tem sido desgraça para muitas famílias. Para muitas mentes que estão já adoecidas com isso aqui. Quando você se assenta numa mesa, e na mesa você abre o celular, e fica assim na mesa com a sua família, cada um no seu celular, você está dizendo para a pessoa que está sentada na sua frente, tem algo aqui, ou em algum lugar longe com o que eu estou me comunicando, que é mais interessante que você. É um desrespeito com a dignidade humana impressionante. Nós do Ocidente não temos uma visão muito clara de dignidade humana. No Oriente as pessoas chegam um diante do outro e fazem assim. Uma forma de dizer, eu respeito a sua pessoa. Quando eu me assento na mesa com qualquer pessoa e faço assim, eu estou dizendo, o que está aqui é mais interessante que você. Então, minha esposa disse assim para mim esses dias, amor, queria que consagrássemos os nossos celulares a Deus. Nós, os cristãos, num culto, colocar os nossos celulares tudo no altar. E sabe, amor, aquilo que você falou, eu fiz hoje de manhã. E como o culto da noite repete igualzinho da manhã, eu não posso terminar sem fazer a mesma coisa. Então nós vamos fazer isso. Amém?